E eu estou falando de uma edição que teve Adson Neri, Patrick Pyong Lee, Felipe Prior e Lucas Galina. Numa edição com esse bando de homem escroto, o maior vilão da edição foi a torcida. Hoje acaba o Big Brother Brasil 20 e eu não faço ideia de como eu vou me alienar a partir de agora. Eu tô um pouco desesperado. Eu amei essa edição, pra mim foi uma das melhores, se não a melhor edição que já teve no Big Brother. E o que não faltou foi assunto, né? A gente sempre tinha que debater. Aqui no canal já teve vários vídeos sobre o BBB. E no vídeo de hoje vai ser quase como uma retrospectiva, mas não retrospectiva de participante, do que aconteceu. Vou fazer uma retrospectiva das problematizações do Big Brother Brasil 20. Eu vou trazer 10 assuntos que a gente pôde discutir na internet a partir do que aconteceu no BBB. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo e apertar o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. E também deixa o seu like no botãozinho aqui embaixo também, assim logo no início do vídeo ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Então hoje eu vou falar 10 assuntos, teve muito mais assuntos, alguns eu agrupei em um assunto só, alguns eu tive que deixar de fora para o vídeo não ficar gigantesco, apesar de eu achar que esse vídeo vai ficar enorme, mas eu vou trazer 10 assuntos que a gente começou a debater no BBB. Eu até acredito, eu vou ser bem sincero, para mim o BBB ele não é um exemplo de militância. A gente começa a debater assuntos, mas a gente vê que as militâncias no BBB são usadas de forma conveniente, elas são instrumentalizadas. Ou seja, você pega uma pauta séria e utiliza ela para favorecer um participante que você gosta ou para desfavorecer um participante que você não gosta, mas olhando ela de uma forma muito rasa. Por exemplo, a forma como usaram a pauta antirracista para defender o Felipe Prior, ou até para atacar a Thelma por ela ter tido amigas brancas. Porque, como a gente sabe, o Prior é retinto e o Lucas Galina é negro de pele clara. Mas a gente vai falar disso melhor durante a lista, então vamos começar. O primeiro assunto desse BBB foi a sexualidade. E esse assunto começou antes mesmo do programa começar. Assim que revelaram os participantes, a gente conheceu o Vitor Hugo, e o Vitor Hugo é assexual. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você quiser saber mais é só clicar no card. O Vitor Hugo é assexual, a gente teve até matéria no Fantástico falando disso, que é uma pessoa que tem pouco ou nenhum interesse sexual nas pessoas. Isso a grosso modo, a discussão é muito mais profunda que isso. O que aconteceu foi que dentro do programa, o Vitor teve um crush no Guilherme. E muita gente começou a dizer que ele mentia sobre a sexualidade dele, dizendo que ele não era assexual. Só que assexuais também se apaixonam. Existem assexuais, existem aromânticos, existem demissexuais. E aí, nada impede que um assexual se apaixone ou tenha um crush por alguém. E aí fica a dúvida se as pessoas sabem disso, mas fingiram que não sabiam para atacar o Vitor Hugo, ou se as pessoas realmente não sabiam e não se preocuparam em saber para continuar tendo com que atacar o Vitor Hugo. Mas a sexualidade é um assunto que pela primeira vez muita gente debateu, muita gente inclusive fora da bolha LGBT, e foi muito interessante, muito importante, e eu não acho que a gente tem que esquecer desse assunto, porque assexuais existem, são invisibilizados o tempo todo, e eu acho que é um ótimo ponto de partida para a gente avançar e entender melhor e respeitar as pessoas. Segundo assunto, é mais sério esse, que é o assédio. Aconteceram casos nas festas de toques inapropriados de participantes em outras participantes, de participantes homens em participantes mulheres. Também teve algumas participantes mulheres que tiveram atitudes também desrespeitosas e inapropriadas. Alguns deles até viraram caso de polícia e rolou inquérito. Inclusive, um dos participantes que foi acusado de assédio, ele mesmo já foi vítima de assédio quando criança e denunciou o seu agressor. O principal ponto dessa discussão para mim é que a gente conversa muito com meninas sobre como se proteger, sobre não fica muito bêbada, olha só, cuidado com a roupa que você veste, mas a gente não conversa
com homens, com meninos, sobre consensualidade, sobre não é não, sobre você não pode encostar nos seios da sua coleguinha, você não pode passar as suas partes íntimas na cabeça da sua colega. Eu não sei porque a gente deveria falar isso, acho que isso seria óbvio, mas a gente não conversa o suficiente com homens e com meninos sobre consensualidade. E isso sim é o que faz a gente ter uma cultura tão forte de assédio, e não a roupa que a mulher usa, e não o fato da mulher estar bêbada. No terceiro ponto, a gente teve debates sobre machismo e feminismo. Teve situações lá na casa em que um grupo de homens era extremamente machista, fazia comentários machistas. Teve uma estratégia muito machista de fazer participantes que namoram aqui fora traírem os namorados dentro da casa. Inclusive uma meio que deu certo e uma participante ficou solteira. E aí a gente teve a união das mulheres para tirar satisfação com esses homens, e os homens começaram a sair da casa. E aí a gente teve homens que não queriam ouvir sobre o que era feminismo, sobre as atitudes machistas deles. Outros homens ouviam e tinham alguns questionamentos. Por exemplo, no quarto branco, o Felipe Prior, ele ouviu muito o que a Manu e a Gisele falaram sobre machismo. Não sei se ele absorveu isso, se ele mudou, não sei. Mas ele ouviu e até perguntou: mas eu ouvi o Daniel, que é amigo de vocês, falando algo. Por que ele falou aquilo e não foi problemático? E as meninas falaram: foi problemático sim. Eu não ouvi, se eu tivesse ouvido eu ia corrigir. E foram conversas muito bacanas que a gente teve sobre machismo e feminismo, inclusive pra gente entender que machismo é um pensamento atrasado e ignorante que prega que homens estão acima de mulheres, que homens têm mais direitos que mulheres. E feminismo é uma luta pela igualdade dos gêneros e pelo empoderamento feminino, para que as mulheres consigam alcançar esse patamar em que os homens foram colocados enquanto elas foram empurradas para baixo em toda a história. Não só que, obviamente, especialista em feminismo por ser um homem, e existem vários canais de feminismo no YouTube. Se você se conectou com esse assunto pela primeira vez no BBB, procure canais de feminismo no YouTube, que tem vários. Vão desde assim: não sei nada sobre feminismo, você pode começar nesse canal. Ou já sei um pouco sobre feminismo, tem outros canais com conteúdo mais profundo. Mas acho que todo mundo pode se beneficiar e entender um pouco mais sobre a luta feminista. Inclusive, a quarta discussão também passa sobre isso. O quarto tema que debatemos foi o feminismo branco. O que é o feminismo branco? É basicamente um feminismo que não pensa em recortes de raça e etnia, e que coloca em seu centro as mulheres brancas, e que pensa na mulher como um ser único. Então ele não entende muito as especificidades da vida da mulher negra, e também de mulheres de outras etnias, como mulheres indígenas, mulheres asiáticas, mulheres árabes. E também essas mulheres brancas do feminismo branco não refletem muito sobre os seus privilégios sobre homens pretos. Esse debate a gente viu muito pelas atitudes da Marcela, da Gisele e até da Manu Gavassi dentro do programa. Algumas, a Marcela e a Gisele saíram, pediram desculpas e disseram que vão estudar mais e entender mais seus privilégios. Então é um ponto muito importante. Aqui fora da casa houve muita discussão de muita gente dizendo que raça vem antes de gênero, para dizer que uma mulher preta sempre vai estar mais próxima de um homem preto do que de uma mulher branca. É um assunto que a gente precisa conversar muito mais. Quinto tópico: relacionamento abusivo. A gente já teve um relacionamento abusivo bem grave em um Big Brother, que foi o caso do Marcos e da Emily, em que o Marcos chegou a ser expulso. Nesse Big Brother, a relação do Guilherme e da Gabi, ela tinha muitos pontos que eram esquisitos para o público. A Gabi sempre muito VTZera e muito carente, e chegou um ponto em que o Guilherme tinha atitudes que não eram bacanas com ela. Atitudes que afastavam ela das amigas, que faziam ela se sentir culpada, faziam ela se sentir mal o tempo todo. Isso acabou fazendo com que o Guilherme fosse colocado no paredão, porque algumas meninas lá dentro começaram a perceber as atitudes do Guilherme e ficavam incomodadas. Com o Guilherme no paredão, ele acabou sendo eliminado do programa. Aqui fora, ele e a Gabi chegaram a conversar, mas terminaram o relacionamento, e a Gabi fez uma música
sobre o término, porque ela ficou triste que o Guilherme terminou com ela por telefone no meio da pandemia. O sexto assunto que a gente conversou nesse Big Brother foi hipnose terapêutica. No mesmo paredão que o Guilherme foi eliminado, também estava o Pyong. E, talvez se sentindo ameaçado, o Pyong tirou da manga a maior carta que tinha, que era fazer um grande VT sobre hipnose no dia anterior ao paredão. Deu certo porque ele ficou no programa. E aí ele hipnotizou a Ive, hipnotizou o Prior, hipnotizou alguns participantes na casa. Foi até divertido de ver, mas houve uma discussão, tanto dentro quanto fora da casa, sobre hipnose terapêutica. Há quem não goste de hipnose para entretenimento, achando que a hipnose deva ser usada apenas para fins terapêuticos. E há quem diga que o Pyong coloca a hipnose como uma terapia quase milagrosa, que com poucas sessões pode curar isso, pode curar aquilo. Então, muita gente da área de saúde mental, da área de psicologia, de psiquiatria, começou a debater esse assunto. Sétimo tema, solidão negra. Isso a gente viu em dois participantes que eram o Babu e a Thelma, cada um a seu modo. O Babu, ele foi colocado como sozinho desde o início do jogo. Ele tinha o Lucas Chumbo meio que como filho, que era o primeiro eliminado. O Lucas foi eliminado, o Babu meio que ficou sozinho. E as pessoas que ele gostava iam ficando sozinhos, as mulheres se uniram, excluíram ele. E o Babu acabou se aproximando muito do Prior. Pelo Babu ser um homem preto gordo e ter uma cara que as pessoas dizem como mal encarada, muita gente dizia que tinha medo do Babu, que não queria se aproximar do Babu, que tinha medo de se aproximar e ele gritar. Quando, na verdade, a gente depois descobriu que o Babu era um cara muito legal. Ele às vezes tinha uns momentos de mau humor, como todo mundo tem, e muitos desses mau humores eram bem justificados, mas o Babu era um cara muito legal que estava sempre disposto a ouvir de todos os homens da casa. Talvez ele e o Vitor Hugo, ele era o cara mais disposto a ouvir sobre as atitudes dele e mais disposto a mudar. Ele mesmo falou o quanto ele aprendeu com a Manu e o quanto ele queria ter convivido mais com a Marcela, porque tinha muitos pontos em que eles concordavam. E eu até acho que não só ele se beneficiaria aprendendo e se desconstruindo do machismo com a Marcela, mas também acho que se a Marcela tivesse se aproximado mais do Babu, ela entenderia muito mais dos privilégios dela e ela poderia ter tido uma outra visão com o público aqui fora. A outra participante que passou por solidão foi a Thelma. E a gente viu que ela foi colocada de escanteio pelas amigas e pelo grupo. Logo assim, tinha um grupo muito grande e a primeira pessoa a ser colocada de escanteio foi justamente a mulher preta. Quando a Thelma foi colocada no castigo do monstro, ela acabou se aproximando da Rafa e da Manu, que ficaram muito mal ao ver que a Marcela e a Gisele, que sempre foram muito amigas da Thelma, começaram a se afastar. A própria Marcela, que tinha falado já que queria ir para a final com a Gisele e com a Thelma, depois mudou de ideia e disse que queria muito ir para a final com a Gisele e com o Daniel, com quem ela estava namorando. Ou seja, quando entrou um homem na equação, a primeira pessoa a vazar foi a mulher preta. E mesmo em grupos diferentes da casa, em grupos de jogo diferentes, a Thelma e o Babu tinham uma identificação muito grande, principalmente pelas pautas raciais, mas pela admiração que um tem pelo outro. A Thelma admira muito a carreira de artista do Babu, o Babu admira muito todo o esforço que a Thelma teve para virar médica, inclusive Thelma campeã. Vamos fazer uma mulher preta, médica, profissional de saúde, nesse momento, ser campeã do Big Brother? Vota lá nela. E eles tiveram momentos muito legais dentro do BBB, tiveram conversas muito legais dentro do BBB, e a gente só vê o quanto as pessoas se afastavam. Quem se afasta de pessoas pretas, na verdade, está só perdendo, porque eles tinham tanta coisa incrível para oferecer e muita gente na casa não soube aproveitar. O que leva ao oitavo assunto, que é racismo estrutural. E aí esse é um assunto que acabou ficando meio esvaziado, porque tinha algumas pessoas que tiveram atitudes na casa, por exemplo, a Manu Gavassi fez um comentário extremamente infeliz, e aí começaram a falar, mas isso é racismo estrutural. Como se o racismo estrutural fosse um racismo em que as pessoas não têm responsabilidade sobre. O Murilo Araújo, no canal Muro Pequeno, fez um vídeo muito bacana sobre esse tópico, ele vai estar aqui no card, e eu realmente acho que ele vai falar muito melhor sobre eu do que isso, então a minha recomendação é, para entender melhor sobre racismo estrutural, termine esse vídeo e vai assistir o vídeo do Murilo, e depois vai votar na Thelma para ela vencer o programa.
Nono assunto, torcidas tóxicas. Não aconteceu isso dentro do programa, dentro da casa do BBB, mas aqui fora a gente teve, pra mim, pior vilão desta edição do BBB foram as torcidas tóxicas. E eu estou falando de uma edição que teve Adson Neri, Patrick, Pyong Lee, Felipe Prior e Lucas Garina. Numa edição com esse bando de homem escroto, o maior vilão da edição foi a torcida. Cara, as torcidas faziam fake news, pegavam coisa fora de contexto, eram racistas, eram machistas, eram hipócritas. As torcidas desse BBB foram um lixo e nenhuma torcida de nenhum participante se salva. A torcida do Prior adorava falar que a torcida das fadas era racista. Estavam certos. A torcida das fadas adorava falar que a torcida dos machos era machista. E também estavam certas. Só que nenhuma torcida olhava para o próprio umbigo para melhorar as atitudes. E o que a gente viu foi um bando de gente tóxica na internet, se atacando, se xingando. Foi assim, uma baixaria. Tinha dias que era ruim ficar no Twitter, e era coisa assim, no paredão do Prior com a Manu. Se você queria eliminar a Manu, você era a pessoa mais machista que existia no universo. Se você queria eliminar o Prior, você era praticamente membro da Ku Klux Klan. O Prior. Como a gente sabe, o Prior é retinto, né? E décimo assunto, esse assunto surgiu praticamente semana passada, que é sobre... Isso é Rafa Kalimann que mandou esse avião, para não falar dela. Décimo e último assunto, fechando a nossa lista. Claro que teve vários outros assuntos que não entraram, como por exemplo, abuso de bebida, mas eu vou fechar essa lista com 10 itens. E o último debate aconteceu praticamente semana passada, que é sobre a Síndrome do Branco Salvador, que é uma crítica que fizeram a Rafa Kalimann sobre o seu trabalho de missionária na África e como ela expõe esse trabalho. É importante aqui a gente dizer que absolutamente ninguém acredita que a Rafa Kalimann não seja sincera em seu trabalho de missionária. Todo mundo realmente acredita que a Rafa Kalimann se importa com aquelas pessoas, que quer o melhor para aquelas pessoas e que faz de tudo ao seu alcance e dentro dos seus conhecimentos para tornar a vida daquelas pessoas melhor. Porém, há muitas críticas sobre como ela se coloca sobre isso. E essa crítica específica a Rafa Kalimann, na verdade, é sobre todo um sistema que existe de pessoas brancas indo para países da África em trabalhos missionários, acabando se colocando numa posição de branco salvador, de olha, eu estou aqui para salvar essas pessoas negras. Quando assim, na verdade, a África só tem tanta miséria e tantos problemas por toda a exploração que ela sofreu na mão da Europa e Estados Unidos, né? Mas enfim, muita gente criticou fotos que a Rafa Kalimann posta no Instagram dela, principalmente com crianças e bebês, expondo aquelas crianças, outras stories que ela faz mostrando pessoas em situação muito delicada, às vezes até brigando por comida, uma exposição que para muitas pessoas é desnecessária e acaba sendo um pouco desrespeitosa. De novo, ninguém acha que ela é uma má pessoa, ninguém acha que não é sincera a vontade dela de ajudar, é sobre a maneira como essa vontade é exposta, a maneira como ela se coloca. Eu acho esse assunto pouquíssimo falado e eu acredito que depois do BBB a gente tem que continuar falando disso mesmo, para a gente repensar as nossas formas de ajudar, porque não é só em missões para a África, para continentes e países que vivem em miséria que a gente vê isso. A gente vê muita gente no Brasil mesmo indo ajudar em orfanato e tirando foto com todas aquelas crianças, expondo aquelas crianças, ou muita gente fazendo vários trabalhos voluntários que se colocando num lugar muito superior e expondo pessoas desnecessariamente. Mas me diz aqui nos comentários qual outro assunto que aconteceu no Big Brother você acha mais importante, qual assunto você não sabia e passou a saber, e me conta aqui quem você acha que deve ganhar e por que é a Thelma. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Lembrando que em abril tá tendo vídeo todos os dias, o mês está acabando, assim como o Big Brother. E você pode assistir os vídeos que estão por vir, pode assistir os vídeos que já vieram. Não deixe de se inscrever no canal, manda esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!